O corpo astral Arthur Power. Entidades astrais não humanas. A essência elemental. A palavra elemental tem sido usada por vários escritores significando muitos tipos diferentes de entidades. Ela aqui empregada para denotar durante certos estágios de sua existência a essência monádica. Que por sua vez pode ser definida como uma efusão do espírito ou energia divina na matéria. É de máxima importância que o estudante compreenda que a evolução dessa essência elemental está tendo lugar na curva descendente do arco, tal como ele é chamado com frequência, isto é, ela progride em direção ao completo envolvimento na matéria que vemos no reino mineral, e não afastando-se dele. Consequentemente, para progredir, deve descer a matéria em lugar de subir para planos mais elevados. Antes que a efusão chegue ao estado de individualização, em que anima o homem já percorreu e animou 6 fases anteriores de evolução. O primeiro reino elemental, ou plano mental superior. O segundo reino elemental, no plano mental inferior. O terceiro reino elemental, no plano astral. E os reinos mineral, vegetal e animal. Às vezes é chamado mônada animal, vegetal ou mineral, embora isso seja claramente uma fonte de confusão, já que muito antes de chegar a qualquer desses reinos, a essência se tornou não uma, mas muitas mônadas. Estamos tratando aqui, naturalmente, apenas da essência elemental astral. Essa essência consiste de efusão divina que já se envolveu em matéria descendo ao nível atômico do plano mental, e então mergulhou diretamente no plano astral, reunindo em torno de si um corpo de matéria astral atômica. Tal combinação é a essência elemental do plano astral, pertencente ao terceiro reino elemental, que precede imediatamente ao mineral. No curso de suas 2.401 diferenciações no plano astral, ela atrai para si muitas e várias combinações de matéria dos vários subplanos. Contudo, isto é apenas temporário. A essência continua a permanecer essencialmente um reino. Estritamente falando, não há tal conexão de um elemento com um grupo que estamos considerando. O que encontramos é um vasto depósito de essência elemental, maravilhosamente sensitiva aos mais fugídios pensamentos humanos, respondendo com delicadeza inconcebível numa fração infinitesimal de segundo a uma vibração provocada por inconsciente exercício da vontade ou desejo humano. Mas no momento em que, pela influência de tal pensamento ou desejo, ela é moldada como força viva, torna-se um elemental e pertence à classe artificial. Aqui chegaremos no próximo capítulo. Mesmo então, sua existência separada é atualmente evanescente, pois depressa, conforme seus impulsos se desprenderem, ele recai na massa indiferenciada de essência elemental de onde veio. Um visitante do mundo astral será inevitavelmente impressionado pela multiplicidade de formas da maré incessante da essência elemental, sempre girando em torno dele, com frequência ameaçadora, contudo sempre se retirando diante de um determinado esforço da vontade, e ficará estupefato diante do exército imenso de entidades temporariamente evocadas, saídas daquele oceano para uma existência separada, através dos pensamentos e dos sentimentos do homem, seja eles bons ou maus. Podemos, de forma ampla, classificar a essência de acordo com a espécie de matéria em que se encontra, isto é, em sólida, líquido, gasosa, etc. São esses os elementos dos alquimistas medievais. Eles afirmam corretamente que um elemental, isto é, uma porção da adequada essência elemental viva, é inerente em cada elemento ou parte constituinte de cada substância física. Cada uma dessas 7 classes de essência elemental pode ser também subdividida em 7 subdivisões, formando assim 49 subdivisões. Além, embora separadas dessas divisões horizontais, há também
7 tipos perfeitamente distintos de essência elemental, nada tendo a ver com a diferença entre eles com o grau de materialidade, antes com o caráter e a afinidade. O estudante se familiarizará com essa classificação como perpendicular, relacionando com os 7 raios. Ainda 7 subdivisões em cada tipo de raio, formando 49 subdivisões perpendiculares. O número total de tipos de essência elemental é assim, de 49 vezes 49 igual a 2401. A divisão perpendicular mostra-se claramente mais permanente e fundamental do que a divisão horizontal, porque a essência elemental no curso lento da evolução passa através de várias classes horizontais em sucessão, mas permanece em sua própria divisão perpendicular durante todo o tempo. Quando qualquer porção da essência elemental permanece por alguns momentos inteiramente intocada pela influência externa, condição dificilmente obtida, não tem forma que lhe seja própria, definida. Com a mais leve perturbação, porém, ela irrompe em espantosa confusão de formas inquietas, em contínua modificação, que se plasmam, correm e desaparecem com a rigidez de bolhas à superfície de água fervente. Essas formas evanescentes, embora geralmente as de criaturas vivas de algum tipo, humanas ou não expressam mais a existência de entidades separadas na essência do que as igualmente mutáveis e multiformes ondas erguidas durante alguns momentos sobre a superfície, até então tranquilo, de um lago, que súbita rajada de vento encrespasse. Parece meros reflexos tirados do vasto depósito da luz astral, e ainda assim tem habitualmente uma certa relação com o tipo de corrente de pensamento que as trouxe à existência, embora quase sempre com alguma grotesca distorção, algum aspecto aterrador ou desagradável. Quando a essência elemental é projetada em formas apropriadas à corrente de pensamentos semiconscientes involuntários que a maioria dos homens permite que flutuam ociosamente através do seu cérebro, a inteligência que seleciona a forma apropriada não é, isto é, claro, derivada da mente daquele que está pensando, nem pode derivar da própria essência elemental, porque esta pertence a um reino que está para além da individualização mesmo do mineral, inteiramente destituído de poder mental desperto. Não bastante, a essência possui maravilhosa adaptabilidade, que muitas vezes parece aproximar-se muito da inteligência, e sem dúvida essa propriedade que levou os livros antigos a falarem dos elementais como criaturas semi-inteligentes de luz astral, da luz astral. Os reinos elementais propriamente ditos não admitem a concepção do bem e do mal. Apesar disso, há uma espécie de inclinação ou tendência difundida por todas as subdivisões, que as torna mais hostis do que amistosas para com o homem. Daí a experiência habitual do neófito no plano astral, onde vasta multidão de espectros de mutável aparência avança ameaçadoramente sobre ele, mas sempre se retira ou se dissipa, tornando-se inofensivos quando enfrentados com coragem. Conforme disseram os escritores medievais, essa inclinação ou tendência é provocada inteiramente por culpa do homem e causada pela sua indiferença e falta de simpatia em relação a outros seres vivos. Na Idade de Ouro do passado, isso não se passava assim, como não se passará no futuro, quando, em consequência da atitude modificada do homem, tanto a essência elemental como também o reino animal novamente se tornarão dóceis e úteis para o homem, em vez de agir ao contrário. Fica assim claro que o reino elemental como um todo é em muito aquilo que o pensamento coletivo da humanidade faz dele. Há muitos usos para os quais as forças inerentes às múltiplas variedades da essência elemental podem ser acionadas por alguém que tenha sido treinado para manejá-la. A vasta maioria das cerimônias mágicas depende quase que inteiramente dessa manipulação, seja diretamente pela vontade do mago ou através de alguma entidade astral mais definida que ele tenha evocado com esse propósito. Por meio dela, quase todos os fenômenos físicos na sala de sessões espíritas são produzidos. Ela é igualmente o agente que, em muitos casos, de pedras atiradas, toques de companhia, casas assombradas,
sendo este último caso o resultado dos esforços desatinados para atrair a atenção, esforços feitos por alguma entidade presa à terra ou simples travessura maliciosa de algum dos espíritos da natureza menores, pertencentes à nossa terceira classe. Mas o elemental jamais deve ser considerado como aquele que promove, pois ele é simplesmente uma força latente que precisa de poder externo para ser posto em movimento. O corpo astral de animais. Isto é uma classe extremamente grande e ainda assim não ocupa lugar importante no plano astral, já que seus membros habitualmente ficam ali por um curto espaço de tempo. A grande maioria dos animais ainda não se individualizou permanentemente, e quando um deles morre, a essência monádica que se esteve manifestando através dele flui de retorno a um grupo de onde veio, levando consigo o avanço à experiência que obteve durante a vida terrena. Não é, contudo, capaz de fazer isso imediatamente. O corpo astral do animal torna a arranjar-se tal como acontece ao do homem, e o animal tem uma existência real no plano astral. Existência cuja extensão, embora não seja grande, varia de acordo com a inteligência que ele desenvolveu. Na maioria dos casos, ele não parece estar mais do que semiconsciente, mas parece perfeitamente feliz. Os relativamente poucos animais domésticos que já atingiram a individualização e, portanto, não tornaram a nascer como animais neste mundo, têm no plano astral vida mais longa e mais animada do que seus companheiros menos adiantados. Um animal assim individualizado, em geral, permanece próximo de seu lar terreno e em contato íntimo com seu amigo e protetor especial. Esse período será seguido de um período ainda mais feliz, que durará até que, em algum mundo futuro, assuma forma humana. Durante todo esse tempo, ele estará em condição análoga à de ser um humano no mundo celestial, embora em nível um tanto inferior. Uma interessante subdivisão dessa classe consiste nos corpos astrais daqueles símios antropóides mencionados em A Doutrina Secreta, que já estão individualizados e estarão prontos para tomar a encarnação humana na próxima ronda, ou talvez alguns deles façam isso ainda mais cedo. Nos países civilizados, esses corpos astrais de animais acrescentam muito ao sentimento geral de hostilidade no plano astral, porque a matança organizada de animais nos abatedouros e por esporte manda milhões para o plano astral, cheio de terror, de horror e de medo diante do homem. Nos últimos anos, esses sentimentos têm sido intensificados pela prática da vivissecção. Espíritos da natureza de todas as espécies. Esta classe é tão grande e tão variada que só é possível darmos aqui alguma ideia das características comuns a todos eles. Os espíritos da natureza pertencem a uma evolução muito diferente da nossa. Nunca foram nem serão membros da humanidade como nós. Sua única conexão conosco está no fato de ocuparem temporariamente o mesmo planeta. Parece corresponder aos animais de uma evolução superior. Estão divididos em 7 grandes classes, habitando os mesmos 7 estados de matéria impregnados pelas variedades correspondentes da essência elemental. Assim, há espíritos da natureza, da terra, da água, do ar, do fogo ou éter, entidades astrais definidas, inteligentes, residindo e funcionando em cada um de seus meios. Só os membros da classe do ar residem normalmente no plano astral, mas seu número é tão prodigioso que estão presentes ali em toda parte. Na literatura medieval, os espíritos da terra são muitas vezes chamados gnomos, os espíritos da água, ondinas, os espíritos do ar, silfos, os espíritos do éter, salamandra. Em linguagem popular, têm sido chamados variadamente fadas, duendes, elfos, gênios, djinns, sátiros, faunos, espíritos domésticos, diabretes, trasgos, etc. Suas formas são muitas e variadas, porém a mais frequente é a humana, em tamanho diminuído, como quase todas as entidades astrais. Pode assumir qualquer aparência à vontade, embora tenham, sem dúvida alguma, suas formas prediletas, que usam quando nada os leva a assumir qualquer outra. Habitualmente são invisíveis aos olhos físicos, mas têm o poder de se tornar visíveis pela materialização quando desejam ser vistos. À frente de cada uma dessas classes está o grande ser, a inteligência dirigente e orientadora de todo o departamento da natureza, que é administrado e galvanizado pela classe de entidades sob seu controle. São conhecidos pelos hindus como Indra, o senhor do Akasha, o éter; Agni, senhor do fogo; Pavana, senhor do ar; Varuna, senhor da água; Kishit, senhor da terra;
O vasto reino dos espíritos da natureza, conforme ficou dito acima, está em sua maior parte no reino astral, embora uma grande seção dele pertença aos níveis etéricos do plano físico. Há um número imenso de subdivisões ou raças entre eles, indivíduos que variam em inteligência e disposição, tal como acontece com os seres humanos. A maioria deles evita inteiramente o homem, seus hábitos e emanações lhes são desagradáveis, e o constante ímpeto das correntes astrais produzidos pela sua inquietação, pelos seus desejos mal regulados, ou os perturbam e contrariam. Ocasionalmente, contudo, pode fazer amizade com seres humanos e mesmo auxiliá-los. A atitude auxiliadora é rara. Na maioria dos casos mostram ou indiferença ou desagrado, ou sentem uma diabólica satisfação em enganar e iludir os homens. Muitos exemplos disso podem ser encontrados nos solitários distritos montanhosos e nas seções espíritas. São grandemente assistidos em seus manejos pelo maravilhoso poder de encantamento que possuem, de forma que suas vítimas veem e ouvem apenas o que as fadas lhe imprimem, exatamente como se fossem sujeitos mesmerizados. Os espíritos da natureza, contudo, não podem dominar a vontade humana, a não ser nos casos de pessoas mentalmente muito fracas ou daquelas que permitem ao terror paralisar sua vontade. Eles podem enganar apenas os sentidos e sabe-se que lança seu encantamento sobre considerável número de pessoas ao mesmo tempo. Alguns dos mais maravilhosos feitos dos predigitadores hindus são realizados pela invocação do auxílio deles para obter alucinação coletiva. Habitualmente parece ter pouco senso de responsabilidade e são em geral menos desenvolvidos do que o homem comum. Podem, portanto, ser dominados com facilidade, mesmericamente ser empregados para realizar os desejos do mago. Podem ser utilizados para muitos propósitos e realizarão suas tarefas dentro de seu alcance, fiel e seguramente. Também são responsáveis em algumas regiões montanhosas por lançar seu encantamento sobre o viajante retardatário, de forma que ele vê, por exemplo, casas e pessoas onde sabe que nada disso realmente existe. Essas ilusões não são momentâneas, quase sempre, mas podem ser mantidas por um espaço considerável de tempo, passando o homem por uma série de aventuras imaginárias mais impressionantes e depois subitamente descobrindo que todo aquele brilhante ambiente desapareceu e que ficou a sós num vale solitário ou numa planície batida pelo vento. A fim de cultivar seu conhecimento e a amizade, um homem deve estar livre das emanações físicas que eles detestam, tais como as da carne, do álcool, do tabaco, da falta geral de asseio, bem como da luxúria, da cólera, do ciúme, da avareza e da depressão. Isto é, o homem deve ser limpo e irrepreensível, tanto física quanto astralmente. Sentimentos elevados e puros que ardem com firmeza e sem ímpetos selvagens criam uma atmosfera na qual os espíritos da natureza adoram banhar-se. Quase todos os espíritos da natureza também adoram música, podem mesmo entrar numa casa a fim de gozá-la. Banham-se nas ondas sonoras, pulsando e balouçando-se em harmonia com elas. Aos espíritos da natureza também podem ser atribuídos o que chamam fenômenos físicos nas sessões espíritas. Realmente, muitas sessões têm sido feitas inteiramente por aquelas maliciosas criaturas. São capazes de responder a perguntas para passar pretensas mensagens através de batidas inclinações, exibindo luzes do espírito, fazendo o transporte de objetos à distância, causando a projeção da escrita ou de desenhos e mesmo materializações. Poderiam naturalmente empregar também o seu poder de encantamento a fim de suplementar os seus outros manejos. Podem não pretender de forma alguma prejudicar ou enganar, mas regozijam-se ingenuamente com o seu sucesso no realizar a sua parte, com respeito temeroso da devoção e afeição que lhes são tributadas como queridos espíritos e anjos da guarda. Compartilham da satisfação dos assistentes e sentem que estão fazendo um bom trabalho, já que estão confortando os aflitos. De vez em quando também se disfarçam em formas de pensamentos que os homens fizeram e pensam ser uma grande piada, isso de exibir chifres, sacudir uma cauda bífida e soprar fogo enquanto correm de cá para lá. Ocasionalmente uma criança impressionável pode ficar aterrorizada por aquelas aparições, mas para sermos justos em relação aos espíritos da natureza, devemos recordar que eles próprios são conhecidos, que eles próprios não conhecem o medo e assim não compreendem a gravidade do resultado, provavelmente pensando que o terror da criança é simulado e faz parte do jogo. Nenhum dos espíritos da natureza possui uma individualidade permanente para a reencarnação. Parece, portanto, que em sua evolução uma proporção muito maior de inteligência desenvolvida antes que a individualização tenha lugar. Os períodos de vida das várias classes variam grandemente.
sendo alguns muito curtos, outros muito mais longos do que nossa existência humana. Sua existência no todo parece ser simples, jovial e irresponsável, tal como as que um grupo de crianças pode viver em um ambiente físico favorável. Não há sexo entre os espíritos da natureza, não há doença e não há luta pela existência. Tem afeições bem fortes e podem formar amizades íntimas e duradouras. Ciúme e cólera são possíveis entre eles, mas parece apagar-se rapidamente diante da dominadora satisfação que desfruta de todas as operações da natureza, que é a sua característica mais saliente. Seus corpos não têm estrutura interna, de forma que não podem ser despedaçados ou machucados, e o calor e o frio não lhe produzem nenhum efeito. Parece também estar inteiramente livres do medo, embora astuciosos e travessos, raramente são maliciosos, a não ser que positivamente provocados. Como um todo, não confiam num homem, geralmente ressentem o aparecimento de um recém-chegado ao plano astral, de forma que esse recém-chegado atualmente os conhece sob forma desagradável e aterradora. Se, contudo, ele se recusa a ser amedrontado, depresso, o aceita como um mal necessário e não mais lhe dão atenção, e até alguns podem lhe tornar amistosos. Um dos seus mais agudos prazeres é brincar com as crianças que estão no plano astral, aqueles que chamamos mortas, e brincam de centenas de formas diferentes. Os que são menos infantis e mais sérios têm sido às vezes reverenciados como Deus dos bosques locais das aldeias. Esses apreciam os agrados que lhe atribuem, que lhes tributam, e sem dúvida estão dispostos a prestar pequeno serviço sem retribuição. Os adeptos sabem como usar o serviço dos espíritos da natureza e confiam-lhes em alguns trabalhos frequentemente, mas um mago comum só pode fazer isso através da invocação, isto é, atraindo a atenção deles como um suplicante, fazendo com eles alguma espécie de permuta ou por evocação, isto é, compelindo-os à obediência. Ambos os métodos são excessivamente perigosos, pois o operador pode provocar uma hostilidade que talvez lhe venha a ser fatal. Discípulo algum de um mestre jamais teria permissão para tentar qualquer coisa nesse sentido. O mais alto tipo de espírito da natureza consiste nos silfos, ou espírito do ar, que tem no corpo astral seu veículo de maior inferioridade. Sua inteligência iguala-se à do homem médio. O método normal através do qual atinge a individualização está em associarem-se e amarem os membros do estágio que lhe fica imediatamente superior, os anjos astrais. Um espírito da natureza que deseja experiências quanto à vida humana pode obsedar uma pessoa que viva no mundo físico. Houve tempos em que uma certa classe de espíritos da natureza materializou-se fisicamente, assim entrou em relacionamento indesejável com homens e mulheres. Talvez daí venham as histórias de faunos e sátiros. Embora tais histórias se refiram também a uma evolução subhumana bastante diferente. É bom notar de passagem que, embora o reino dos espíritos da natureza seja radicalmente dessemelhante do humano, não havendo nele sexo, medo ou a luta pela existência, ainda assim o resultado eventual de seu desenvolvimento é, sob todos os aspectos, igual ao que a humanidade obtém. Os devas, os seres humanos chamados devas pelos hindus são denominados anjos pelos demais, e também filhos de Deus, etc. Pertencem a uma evolução diferente de que rege a humanidade, uma evolução na qual podem ser vistos como um reino logo acima da humanidade. Na literatura oriental, a palavra deva é também usada vagamente para classificar qualquer tipo de entidade não humana. Aqui a usaremos no estrito sentido da pontada acima. Jamais serão humanos, porque a maioria deles já está além desse estágio. Mas há alguns entre eles que foram humanos no passado. Os corpos dos devas são mais fluídicos do que os dos homens, sendo a textura da aura, por assim dizer, mais frouxa. São capazes de expansão e contração muitíssimo maiores e têm certa qualidade ígnea que os torna nitidamente distinguíveis do ser humano comum. A forma dentro da aura de um deva, que é sempre aproximadamente uma forma humana, é muito menos definida do que a do homem. O deva vive mais na circunstância, mas em toda a sua aura, do que
O homem, os Deva, aparecem habitualmente como seres humanos de tamanho gigantesco. Tem uma linguagem colorida que não pode ser provavelmente definido como a nossa linguagem, embora sob certos aspectos seja mais expressiva. Os Devas estão quase sempre à mão e dispostos a expor e a exemplificar assuntos ao longo de sua própria linha para qualquer ser humano suficientemente desenvolvido para apreciá-los. Embora relacionados com a Terra, os Devas evoluem através de um grande sistema de 7 cadeias, sendo o todo dos nossos 7 mundos como um só mundo para eles. Muito poucos entre os da nossa humanidade alcançaram o nível do qual é possível reunir-se à evolução dos Devas. A maioria dos recrutas do reino Deva tem vindo de outras humanidades do sistema solar, umas inferiores e outras superiores à nossa. O objetivo da evolução Deva é elevar sua fileira mais avançada a um nível muito mais alto do que o pretendido pela humanidade em período igual. As 3 grandes divisões inferiores dos Devas são Kama Devas, corpo cujo inferior é o astral, cujo corpo inferior é o astral. Rupa Devas, cujo corpo inferior é o mental inferior. Arupa Devas, cujo corpo inferior é o mental superior ou causal. A manifestação dos Rupa Devas e Arupa Devas no plano astral é pelo menos tão rara como para uma entidade astral é a sua materialização no plano físico. Acima dessas classes há outras grandes divisões e além do reino dévico estão as grandes hostes dos espíritos planetários. Aqui estamos tratando principalmente dos Kamadevas. A média geral entre eles é muito mais elevado do que entre nós, porque tudo quanto é positivamente mal já muito foi eliminado do seu meio. Diferem largamente em disposição, e um homem realmente espiritual pode muito bem estar em evolução mais elevada do que algum deles. Certas evocações mágicas podem atrair-lhes a atenção, mas a única vontade humana que pode dominar a deles é de uma certa elevada classe de adeptos. Em regra, parecem pouco conscientes de nosso mundo físico, embora um deles possa ocasionalmente prestar-lhe assistência, mais ou menos como faríamos quando em auxílio de um animal. Compreendem, entretanto, que no presente estágio qualquer interferência com os assuntos humanos tende a produzir mais mal do que bem. É desejável que se mencione aqui os 4 Devarajas, embora eles não pertençam, estritamente falando, a qualquer uma dessas classes. Essas 4 passam por uma evolução que certamente em nada corresponde à da nossa humanidade. Falam-se deles como regentes da Terra, anjos dos 4 pontos cardeais, ou Chatur Maharajas. Governam não os Deva, mas os 4 elementos da terra, da água, do ar e do fogo, com as essências e espíritos da natureza que neles moram. Outros itens de informação concernentes a eles vão, por maior conveniência, na tabela abaixo. A doutrina secreta fala deles como globos alados em rodas de fogo, e na Bíblia cristã, Ezequiel tenta descrevê-los com palavras bastante semelhantes. Referências a eles são feitas na simbologia de todas as religiões, e são sempre altamente reverenciados como protetores da humanidade. São eles os agentes do karma do homem durante sua vida terrena, e têm assim um papel muito importante no destino humano. As grandes deidades kármicas do cosmos, ou os Lípica, pensam as ações de cada personalidade ao fim de sua vida astral e dão, por assim dizer, o molde de um duplo etérico inteiramente apropriado ao seu karma para o próximo nascimento do homem. Mas são os Devarajas que, tendo o comando dos elementos dos quais o duplo etérico deve ser formado, arranjam suas proporções de forma a preencher inteiramente as intenções dos Lípica. Através de toda a vida, eles contrabalançam constantemente as mudanças introduzidas nas condições do homem pela sua própria e livre vontade e a dos que o rodeiam, de forma que aquele karma possa ser exato e justamente esgotado.
erudita dissertação sobre esses seres pode ser encontrada na obra A Doutrina Secreta. Eles podem tomar forma humana quando desejam. E sabe-se de casos em que fizeram isso. Todos os espíritos da natureza de ordem superior e as hostes de elementais artificiais atuam como agentes no estupendo trabalho que fazem. Mas todos os fios estão em suas próprias mãos e eles assumem a inteira responsabilidade. Raramente se manifestam no plano astral, mas quando o fazem, são certamente os mais notáveis de seus habitantes não humanos. Na realidade, deve ser 7, não 4. Deva Rajas. Para além do círculo da iniciação, pouco é sabido e menos pode ser dito em relação aos 3 superiores. O corpo astral, Arthur Power.